Bom dia, eu sou o engenheiro Carlos Silva e aqui estou com mais um capítulo de matemática interessante. Continuamos a estudar as equações diferenciais e prosseguimos o capítulo do livro de Krasnov que ele e os seus coautores intitularam de Problemas Diversos. E em que consistem estes problemas? São equações que no início da resolução não é dito que tipo de equação estamos a resolver, tal como se estivéssemos numa frequência ou no exame. Daí todo o interesse em resolver este tipo de problemas. Sem mais delongas, passamos ao exercício 331 do livro de Krasnov, de onde nós costumamos tirar os nossos exercícios. Na página 83 temos esta equação que está aqui. Ora bem, a primeira dúvida que se coloca: será uma equação diferencial exata? Bem, ela não está apresentada da forma como costumam aparecer as exatas. Mas se nós multiplicarmos a equação toda por dx para transformar este y' num dy, então ela aparece-nos desta forma, já está mais parecido com uma equação diferencial exata. E agora, para sabermos se é exata, vamos calcular as derivadas parciais deste termo aqui e deste termo aqui, como fazemos sempre. Ao fazermos as derivadas parciais, apoiando-nos no teorema de Schwarz, que diz que numa função com mais que uma variável, derivar primeiro em ordem uma e depois em ordem a outra, ou vice-versa, a derivada tem que dar igual. E, portanto, apoiando-nos nesse teorema, nós poderíamos concluir que ela é exata se as derivadas dessem iguais, mas não deram. Só que, atenção, o facto das derivadas não darem iguais não significa necessariamente que a equação não seja exata. E aqui, vocês têm que estar com atenção e tem que haver uma campainhazinha dentro do vosso cérebro que quando aparecem coisas deste género, ela tem que soar para vos chamar a atenção de uma coisa. Qual é a particularidade destas duas derivadas? Ambas dependem só de y. Ora, se ambas as derivadas dependem só de y, é bem provável que exista um fator integrante que dependa só de y ou só de x. Vamos ver se existe. Se existir um fator integrante que só dependa de y, então temos que encontrar uma função calculada por esta forma, vocês têm que saber isto de cor, que é função apenas de y. Só que isso não acontece. Porquê? Porque, tudo bem, a diferença das derivadas vai depender só de y, mas depois quando fôssemos dividir por m, é bem este polinómiozinho aqui, que está afeto a dx, e o n é este aqui. Então, quando nós fôssemos dividir a nossa expressão, que apenas depende de y, por m, já íamos obter uma função que não depende só de y. Ou seja, já não teríamos um f de y aqui. Então, não há um fator integrante dependente de y. Mas o que é que dava jeito? Dava jeito que aparecesse em denominador, era este aqui. Porque o y do numerador cortaria com o y do denominador e ficaríamos com um fator integrante dependente de x. Então, mas nada nos impede de verificarmos se isso existe. Será que existe um fator integrante dependente de x? Ora, a forma é muito parecida com aquela, é só trocar aqui a posição relativa entre as duas derivadas e em vez de dividirmos tudo por m, dividimos tudo por n. Isto é uma maravilha, estamos no caminho certo. Porquê? Porque quando fazemos a diferença entre as duas derivadas e depois dividimos, os y cortam e ficamos com esta função, menos 3 sobre x. Ora, como esta função só depende de x, então nós sabemos que existe um fator integrante que é dado pela fórmula E levantada a integral disto, desta função que está aqui. Atenção, aqui neste passo não façam confusão com a fórmula existente para calcular a solução das equações homogéneas de primeira ordem, porque nessa fórmula que eu estou-me a referir existe aqui um sinal negativo atrás. Aqui não há nenhum sinal negativo, a fórmula isto está aqui. Então nós vamos calcular o integral menos 3 sobre x, que é muito simples. Quando levantamos o e a este expoente, este logaritmo natural, como é a função inversa da exponencial, vai desaparecer e ficamos apenas a saber que o fator integrante é x levantado a menos 3. Então, se nós estivermos corretos, ao multiplicarmos o fator integrante pela equação, iremos transformá-la numa exata. Depois de fazermos o produto, vamos verificar se esta nova equação é exata. Fazemos as derivadas parciais e cá está, são iguais.
Então, agora vamos resolvê-la como resolveríamos outra exata qualquer, por integração. Se a equação é exata, significa que existe uma equação U que depende de x e de y, em que a sua derivada total é nula, é dito no enunciado que é nula, e em que estas derivadas parciais correspondem a estes termos que nós calculamos. Então nós vamos construir um sistema de duas equações diferenciais, apoiado nestas duas igualdades aqui. Vamos começar a resolver isto integrando qualquer uma delas, tanto faz. Ora, nós optamos por começar a integrar em y. Vamos calcular então o integral parcial desta expressão aqui, em ordem a y. E quando o fazemos, depois de acharmos a primitiva, que é muito fácil, a primitiva de y é y² sobre 2, o x aqui é considerado constante. Depois de calcularmos a primitiva, temos que adicionar aqui uma função de x desconhecida, que depois iremos descobrir mais tarde quanto é que vale. Porquê é que aparece esta função de x desconhecida? Bem, pela razão que nós estamos a integrar parcialmente em ordem a y. Reparem, se a função u, que dependia de x e de y, foi derivada em ordem a y, significa que qualquer parte da função u que não dependesse de y, essa parte iria desaparecer com a derivação, porque seria considerada constante. Então nós, ao integrarmos, temos que considerar essa circunstância e temos que adicionar esta função de x. E agora como é que vamos descobrir esta função de x? Vamos usar a outra equação do sistema. Nós vamos pegar na nossa função u, que acabamos de calcular, embora haja aqui uma parte misteriosa, vamos derivá-la agora em ordem a x, parcialmente, considerando que o y é constante. E ao fazermos essa derivada em ordem a x, vai desaparecer isto, mais filinha de x. Então, agora usamos esta derivada que está na equação e vamos igualar. Porque se isto é derivado em ordem a x, tem que ser igual a isto aqui. Ora, aqui vamos aplicar a propriedade distributiva deste sinal menos, estas duas parcelas, e quando fazemos a igualdade aparecem aqui dois termos simétricos, a gente corta. Ficamos então com esta equaçãozinha diferencial, em que a incógnita é φ de x. Ora, isto integra-se muito facilmente e chegamos à conclusão que φ de x é igual a menos x² sobre 2 mais k, em que k é a constante de integração. Se já temos φ, já podemos calcular u. U é igual a isto, mais φ é igual a esta expressão que está aqui. Mas já descobrimos u, mas ainda não acabou o exercício. Falta aqui uma pequena parte, que é muito simples. Ora bem, no enunciado é dito que a derivada de u é zero. Então, a função u é constante. Vamos chamar C1. Se a função u é constante, a função u é isto, está aqui, nós já tínhamos visto. Vamos igualá-la aqui a um C1. E agora vamos rearranjar isto. Vamos passar o k para aqui. Fica C1 menos k. Ora, C1 menos k é a diferença entre duas constantes, continua a ser uma constante. Então, vamos simplificar isto para C. Fica apenas C. E já agora multiplicamos tudo por 2 para fazer desaparecer estes denominadores aqui. Claro que 2C continua a ser uma constante, portanto continuamos a chamar-lhe C. E para isolar y², vamos multiplicar a equação toda por x². Depois passamos este x² que vai aparecer aqui para o lado direito. E depois de fazermos estes passos que acabei de citar, ficamos com a solução exatamente como está no livro de Krasnov. Porém, vamos voltar aqui atrás. Será que existem outras formas de resolver este problema? Vamos supor que vocês tinham que resolver isto numa frequência ou num exame e, em vez de começarem por investigar se era uma equação exata, vocês iam à procura de outra solução. Será que conseguiam chegar a algum lado? Vamos ver. Bem, o primeiro passo é isolar a derivada. Portanto, vamos dividir a equação toda por xy para isolar o y'. E ao fazermos isto, vamos dar aqui um jeitinho aqui em algumas parcelas para um lado e para o outro. Vamos trocar aqui os expoentes para ficar mais evidente o que é que queremos mostrar. E vejam bem, depois de fazermos este rearranjo, ficamos com uma equação de Bernoulli. Está aqui a função y derivada, aqui uma função de x a multiplicar pela função y, e do lado direito outra função de x a multiplicar por uma potência da função y, em que o expoente não é 0 nem é 1. Ora, vamos resolver a equação de Bernoulli. A substituição aconselhada é u igual a 1 sobre
y levantado ao expoente que está na equação menos uma unidade, ou seja, menos 1, vamos simplificar para y quadrado. Isto é uma coisa que dizer que o y é igual a raiz de u. E agora vamos calcular os diferenciais, para depois podermos substituir aqui em cima. dy é igual a du sobre 2 raiz de u. E vamos às substituições. E ao substituirmos tudo na equação, obtemos isto. Ora, se multiplicarmos a equação toda por 2 raiz de u, é sempre para isolar a derivada, o objetivo. Ficamos com u' menos 2 sobre x vezes u igual a 2x ao cubo. Ora, isto é uma equação linear de primeira ordem, que é o propósito daquela substituição aconselhada é precisamente transformar as equações de Bernoulli em lineares de primeira ordem. Então, vamos resolver isto. Como é que fazemos? Vamos resolver primeiro a homogénea, em que consideramos que aqui está zero. Sabemos que a solução homogénea é igual a uma constante vezes E levantada menos integral da função da variável independente que aparece aqui, que é menos 2 sobre x. Ora, este menos corta com este menos, isto dá um logaritmo natural. O logaritmo natural é a função inversa da exponencial, pelo que a solução homogénea é simplesmente uma constante vezes x ao quadrado. Agora que já temos a solução homogénea, já podemos calcular a solução particular. Como é que isto se faz? Aplicando o método da variação das constantes. Vamos considerar que esta constante k, afinal, não é constante, mas sim uma função da variável independente, uma função de x, neste caso. E vamos calcular as derivadas até onde sabemos e substituímos as derivadas na equação original. Ora, uma vez feito isto, há aqui duas parcelas que vão se anular porque são simétricas. Isto tem que acontecer sempre neste passo. Se não acontecer é porque houve um erro algures. Ficamos então com uma outra equação diferencial. Este x ao quadrado corta com este x ao cubo aqui, fica só x do lado direito. E esta equação diferencial resolve-se de cabeça. Ficamos então que kx é igual a x ao quadrado mais c. C é uma constante. Então agora já conseguimos calcular a particular. Sabemos que a particular é k de x vezes x ao quadrado. Cá está. Vamos calcular a solução geral, que é a soma da solução particular com a solução homogénea. Este é mais um dos inúmeros casos em que a solução particular já engloba a solução homogénea. Ou seja, este cx quadrado já engloba em si este kx quadrado. Quando vocês somarem aqui estas duas parcelas, se puserem x ao quadrado em evidência, isto vai dar k mais c, que é a soma de duas constantes. Vocês podem considerar que é apenas uma constante e chamar-lhe c. Digamos que o c absorveu aquele k. E feito isto, chegamos então a u igual a x à quarta mais cx quadrado. Variando às voltáveis originais, relembrando que u é igual a y quadrado, obteríamos a solução tal como consta no livro de Krasnov. Como veem, duas formas diferentes de resolver o mesmo problema. Esperamos que este vídeo vos tenha sido útil e fiquem atentos a mais publicações de matemática interessante.